Nesse vídeo eu vou te explicar como viralizar do jeito certo no Instagram. Por quê? Porque eu já viralizei algumas vezes, algumas delas deu certo, algumas foi do jeito errado. Então eu quero te explicar qual foi a diferença entre as duas vezes que eu viralizei e como que você pode replicar o jeito certo e evitar o jeito errado. Porque o jeito errado pode acabar com o teu perfil e custar bons anos de reestruturação do teu perfil, como eu tive que fazer. Então vamos nessa. Vamos começar pelo começo. Você não deve buscar viralizar quase nunca, porque viralizar é um grande risco. O que acontece quando você viraliza? Quando você viraliza, muita gente nova vai chegar no teu perfil e muitas dessas pessoas não estão interessadas em boa parte do teu conteúdo. Elas só gostaram daquele post em específico. Isso significa que muitas delas vão te seguir no impulso e não vão te acompanhar. Então, viralizar tende a causar uma baixa relevante de engajamento no teu perfil. Existem casos em que isso não acontece, mas eu vou explicar quais são eles e como que você usa eles. Isso que é o viralizar do jeito certo, né? Então, quando você traz esse monte de gente que gostou de um post, você está correndo um grande risco. Imagina que eu vou abrir uma churrascaria. E aí eu faço uma pesquisa muito simples. Eu olho em que parte da cidade tem mais pessoas, porque eu quero o maior movimento possível. E aí eu olho, nesse bairro X, o bairro Jardim Alvorada tem 10 vezes mais pessoas do que todos os outros bairros. E eu vou abrir uma churrascaria ali. Eu abro a churrascaria no bairro Jardim Alvorada. Só que eu me esqueci de fazer uma outra parte da pesquisa, que é o seguinte: será que as pessoas comem carne no Jardim Alvorada? E eu descubro que o Jardim Alvorada, apesar de ser gigantesco, é um bairro de veganos. Ninguém come carne naquele lugar. Só tem vegano e só tem vegetariano. Eles não comem carne. Pronto, me dei mal. Eu vou vender uma carne ou outra para alguém que está de fora do bairro, vem ali visitar, uma família e tal, mas eu quase nunca vou vender, eu vou quebrar. Quando você viraliza, o risco de você construir uma churrascaria num bairro de vegano é gigantesco. Porque um post, para ele viralizar, ele precisa de alguns elementos, que eu vou te explicar daqui a pouco. E ao buscar esses elementos, você pode sair do assunto que você vende. E saindo do assunto que você vende, você vai se instalar numa terra de veganos sendo um churrasqueiro. Próximo ponto aqui do vídeo. Você pode viralizar no Instagram com Reels, com carrosséis e com Stories. Você nunca vai viralizar com live. Viralizar com live é uma parada que eu nunca vi acontecer. Muito raro, é muito difícil. Tá? Então, você vai viralizar provavelmente com Reels ou carrosséis, porque viralizar com Stories também é muito difícil. Existem algumas pessoas que conseguem algumas viralizações de Stories, inclusive eu tenho um cliente meu que já conseguiu viralizar com Stories algumas vezes, só que a viralização com Stories, ela depende demais de você ser polêmico nos Stories. Se você não for muito polêmico nos Stories, dificilmente as pessoas vão compartilhar eles para que outras pessoas te sigam, te conheçam. Então, um clássico exemplo de você compartilhar nos Stories é falar de política. Por quê? Porque você vai fazer com que muita gente envie o teu Stories, tanto por ódio quanto por amor. Imagina que eu defenda um político X nos meus Stories. Isso vai fazer com que todos que gostam daquele político compartilhem, todos é sempre exagero, né? Mas as pessoas que gostam dele vão compartilhar para os amigos mostrando como ele é bom, e as que odeiam ele vão compartilhar com os amigos mostrando como eu sou idiota. Entendeu? Então, eu vou conseguir viralizar meus stories, mas vai ser a um custo muito baixo. Ou quer dizer, a um custo muito alto. Eu vou ter um problema muito grande porque eu estou viralizando polêmica. Viralizar polêmica é sempre complexo. Você tem muita dificuldade de linkar um assunto polêmico com algo que você vende. Existem pessoas que conseguem? Existem, mas elas são muito raras. Então eu não tentaria viralizar com stories nunca. Eu não acho que vale o esforço, porque você não tem nenhuma ajuda do algoritmo. Os stories só são entregues para uma parte das pessoas que te seguem. E é uma parte muito pequena. Então, o normal de stories é que ele tenha de 1 a 5% de visualização comparado com os teus seguidores. Ou seja, vamos reformular essa frase. Só 1 a 5% dos teus seguidores veem os teus stories. Esse é o número de pessoas que veem os seus stories, no geral. Um perfil muito pequeno vai ter uma porcentagem maior, mas um perfil de 100 mil seguidores para cima vai tender a ficar entre 1 e 5%. Então,
O baixo número de views do teu story dificulta muito a viralização. Por quê? Porque você depende das pessoas compartilhando. E tem pouca gente compartilhando. Então, viralizar com stories é muito, 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 muito difícil. Não vale o esforço. Não vale o esforço. Agora, e viralizar com Reels? Viralizar com Reels é o jeito mais fácil. Porque os Reels, beleza, nós temos mudanças do algoritmo para lá e para cá. Eu não vou contabilizar as épocas de algoritmo em que ele impulsiona mais os Reels do que os carrosséis, porque eu quero que esse vídeo tenha um conteúdo atemporal. Então nós vamos ignorar isso. Mas os Reels, eles são mais fáceis de viralizar porque é vídeo. E é muito mais fácil viralizar um vídeo, porque basta você falar algumas frases de efeito, que aquilo vai causar um impacto forte o suficiente, com imagem, com música, é muita emoção. O que faz viralizar é emoção. Então, se um post gera emoção, ele tem muito mais chance de viralizar. A emoção pode ser positiva ou negativa, por isso que política funciona. Eu posso viralizar porque pessoas que me odeiam estão compartilhando e pessoas que amam aquele cara, aquele político, estão compartilhando. Então, viralizar depende de um grande fator de emoção. Num vídeo, você consegue colocar muito mais elementos de emoção do que num texto. É mais fácil. Por quê? Porque eu adiciono música, eu adiciono cenário, eu adiciono tom de voz, eu adiciono velocidade de fala. Então, eu adiciono cortes. Então, são muitos elementos que eu posso incluir num take de 1 minuto, 30 segundos, de 2 minutos, que facilitam a viralização. É muito mais fácil viralizar por Reels, porém, o público de Reels tende a não ser um bom público. Já vou explicar isso. Por que eu considero o público de Reels, no geral, pior do que o público de carrosséis? Porque ver um vídeo é uma atividade mais simples do que ler um texto. Eu posso ver um vídeo ocupado, fazendo outras coisas. Eu posso deixar os Reels rodando enquanto eu lavo louça. Mas eu não consigo ler nada enquanto eu faço outras coisas. Isso significa que o grau de atenção, no geral, que as pessoas vão dar para um vídeo é bem menor do que o grau de atenção que elas vão dar para um texto. Então, eu já tenho um público que está entregando um menor grau de atenção. E a gente precisa entender que o que a gente mais quer buscar na internet é atenção, acima de números. Mais do que um seguidor, eu quero um seguidor atento. Porque quanto mais atento, mais atenção eu tenho dele, mais rápido eu vou conseguir transformar ele em cliente. Então, viralizar um Reels, por esse primeiro motivo, tende a trazer uma pessoa menos atenta. Existe um segundo motivo. Você, por incluir muito nível de emoção, você também pode acabar trazendo muita gente. Vamos adicionar isso, um próximo elemento de Reels, na minha opinião, que é o seguinte. As pessoas que estão vendo muitos Reels, elas não só estão te dando menos atenção no Reels atual, elas vão te dar menos atenção com o passar do tempo, porque a dinâmica dos Reels é uma dinâmica que emburrece. Eu só vejo vídeos curtos, carregados de emoção, ou seja, eu vou ser levado pela minha emoção a seguir as pessoas, e eu vejo muitos deles em sequência. Então, em questão de 10 minutos, eu posso ter visto 30, 40, 50 Reels passando para cima e para baixo. Isso significa que, com o passar do tempo, eu vou ser um cara mais burro por consumir isso daí, porque a inteligência ela necessita da nossa capacidade de manter a atenção. Quando eu quero pensar num assunto importante, eu preciso fazer o quê? Ficar parado pensando nele por um bom tempo. Isso significa dar atenção a esse assunto. Então, quanto mais distraído eu fico, menos inteligente eu vou ficar. A inteligência ela vai precisar da tua atenção, não adianta. Não é questão de QI, não é quociente de inteligente. Não, é a tua faculdade da alma, a inteligência, ela precisa que o teu foco ele exista, que a tua atenção exista. Beleza. Então, com o passar do tempo, as pessoas que estão consumindo Reels, elas vão sendo pessoas cada vez menos inteligentes e, portanto, pessoas para quem cada vez é mais difícil vender. Não é muito bom de vender. Existem alguns produtos específicos que tu vai querer vender por vídeo. Por exemplo, se o seu produto for um produto de vídeo. Então, se eu viralizo Reels ensinando a fazer Reels, eu vou tender a viralizar e ganhar muito dinheiro. Só que só as pessoas que viralizam ensinando a fazer Reels vão tender a ganhar muito dinheiro com Reels. Quem não trabalha com vídeo, quem trabalha com informação, outro tipo de coisa, tu vai ter muito mais dificuldade de vender viralizando Reels. Eu sei disso. Pelo meu perfil e pelo perfil de várias pessoas que eu conheço que viralizam Reels.
Isso nos leva ao ponto mais importante do vídeo, que é os carrosséis. E aí, na verdade, o mais importante vem depois. Os carrosséis, eles são os melhores conteúdos para você tentar viralizar. Por quê? Porque o carrossel, primeiro, ele é em texto. Então, ele traz uma pessoa com um nível de atenção maior e mais interessada. Por que mais interessada? Olha, se eu estou lendo o teu texto, é porque eu estou mais interessado em você do que alguém que está simplesmente vendo o teu vídeo. No geral, uma pessoa que para ler, quando você para ler algo na internet, porque você tem muito mais interesse naquele assunto do que se você só parasse para ver um vídeo. Então, fazer carrosséis tem muito mais chance de trazer pessoas certas. Ótimo. Só que viralizar carrossel é mais difícil. Então, para te explicar, eu vou agora para uma segunda parte do vídeo, vamos dizer assim, né? Vamos separar esse vídeo em duas partes, duas grandes partes. Eu vou te explicar como foram as vezes que eu viralizei, como foi a que deu certo, e eu vou te apresentar a fórmula que eu usei para dar certo. Eu viralizei um período, um monte de carrosséis, tanto que eu ensino como fazer exatamente os carrosséis que eu viralizei. São mais de 20 carrosséis que eu viralizei. No meu curso, Carrosséis que Viralizam. Custa R$27, o link está na descrição desse vídeo. E eu viralizei uma vez com muitos Reels. Então eu viralizei também algumas dezenas de Reels. Quando eu viralizei com carrosséis, eu ganhei mais de 100 mil seguidores. Foram 130, 140 mil seguidores que eu ganhei. Quando eu viralizei com Reels, eu ganhei uns 200 mil seguidores. Eu ganhei mais seguidores com Reels, só que eu tive muito mais dificuldade de transformar aqueles seguidores em clientes do que os de carrossel. Enquanto eu viralizava os carrosséis, eu comecei a aumentar muito o meu faturamento. Enquanto eu viralizava Reels, nada mudou no faturamento, foi mais difícil de vender. Eu demorei mais para transformar aqueles seguidores em clientes. Então, viralizar os carrosséis foi muito melhor. Ok, vamos entender o que tinha nesses carrosséis para eles viralizarem e por que viralizar os Reels não foi muito vantajoso para o meu perfil. Primeiro que viralizar os Reels não foi vantajoso porque eu tive que fazer um conteúdo muito superficial. Por ser tão superficial esse conteúdo, eu trouxe muito seguidor que só estava interessado em, vamos dizer assim, um papo de coach. Aqueles papos motivacionais que são com uma musiquinha legal, emocionante e que trazem uma mensagem acalentadora para o teu dia. Não adianta nada, esses caras eles estão interessados em ficar na internet recebendo mais mensagens motivacionais e dificilmente eles vão comprar. Quando eu viralizei os carrosséis, eu viralizei ensinando a fazer algo. Esse é o grande centro desse vídeo. Você quer viralizar sempre ensinando a fazer áudio. Inclusive, se você chegou até aqui no vídeo, já se inscreve no canal, deixa teu like no vídeo aí, pô, e deixa um comentário, me conta que você chegou até essa parte. Os comentários, a inscrição, tudo ajuda o canal a crescer. Faz essa por nós. O centro de um conteúdo para viralizar é você conseguir viralizar ensinando algo. Porque se você viraliza ensinando algo, você está viralizando comprovando a tua competência. Se eu viralizo só com uma frase motivacional, eu vou viralizar com algo que não prova nenhum tipo de competência minha. Ou seja, eu demoro mais para comprovar para as pessoas que eu tenho uma habilidade que é útil para resolver problemas da vida delas. Então, nos carrosséis, eu estava sempre ensinando algo. Quais são os elementos que existem nesses carrosséis e nos quais eu me aprofundo dentro do meu curso Carrosséis que Viralizam? O primeiro elemento é, no primeiro card, eu apontar um problema que eu sei que o meu leitor tem. Então, se, por exemplo, eu sou psicólogo, eu vou no primeiro card falar, sei lá, eu descobri um jeito de resolver a ansiedade. Eu não vou falar deste jeito, mas eu vou apontar um problema. Olha, nesse post eu vou resolver o problema da depressão. Eu não falo assim no post. Eu estou te dando exemplos para você saber o que é problema. Marketing digital. Eu vou apontar para número de vendas, para faturamento, para dificuldade em fazer conteúdo, para dificuldade em criar um produto. O primeiro card precisa ter uma menção do problema e também uma menção de que nos próximos cards eu vou apresentar uma solução para este problema. Então, eu tenho um problema A e eu, nestes cards em seguida, vou te apresentar a solução para este problema A. Isso é o que tem que ter no primeiro card. Além dessa apresentação do problema, precisa ter uma contextualização com uma pequena história.
sempre contei histórias da minha vida ou histórias dos meus alunos, dos meus carrosséis. A contextualização transforma um conteúdo que poderia ser uma simples aulinha chata, uma palestrinha, em um compartilhamento de uma história, de uma experiência pessoal que pode ser útil para a tua vida. Então, eu contextualizo com uma história da minha vida ou de algum aluno ou seguidor meu e eu aponto para um problema que eu sei que os meus leitores têm. Então, você tem que conhecer a pessoa com quem você vai falar quando você cria conteúdo. Aí, em seguida, eu vou fazer o quê? Ensinar um passo a passo para resolver este problema. Isso é, todos os meus posts que viralizaram têm algum tipo de lista. Algum passo a passo, alguma lista de tópicos, alguma coisa nesse sentido. Porque listas são altamente viralizáveis. Por que elas são altamente viralizáveis? Porque as pessoas, elas compartilham, dentre muitas coisas, aquilo que dá uma direção óbvia e nítida para a vida dos outros. Então, uma lista, ela passa uma sensação de uma direção muito óbvia, muito nítida. Olha, eu tenho que fazer isso, e depois aquilo, e depois aquilo, e depois aquilo, e depois aquilo. E isso dá muita segurança. As pessoas seguem as outras, todos nós seguimos outras pessoas na internet, quando nós temos com o intuito de aprender algo, para ganhar alguma direção na nossa vida. Então, eu vou compartilhar uma lista porque uma lista dá uma sensação muito clara de direção. Ah, então a direção é essa, eu vou passar por aqui, por ali, por ali, por ali. Então, no primeiro card, eu contextualizo, aponto um problema. Nos cards seguintes, eu faço uma lista, um passo a passo. E no último card, eu peço para a pessoa compartilhar nos stories. Porque a grande força de viralização que eu tive foi o altíssimo número de compartilhamento nos stories. Por quê? Porque quando eu compartilho no meu story, vamos supor que eu tenha lá, 1.000 seguidores. E nos meus stories tem 100 views. Já tem 100 pessoas a mais vendo o teu post. Agora, imagina que 5.000 pessoas compartilham nos stories e cada uma delas tem, 1.000 seguidores. E cada uma delas tem 100 views nos stories. São 5.000 vezes 100 views. Isso é muito view, cara. Tu vai ter muita gente, vai ter 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas, é isso aí. Olhando o teu post com um alcance orgânico. Isso significa que... Agora, não significa nada, presta atenção nisso. Desse 500 mil de pessoas, muitas delas vão também compartilhar nos stories delas. O que cria um efeito cascata, um efeito dominó. É muito compartilhamento de story em uma janela muito pequena de tempo. O que faz com que o algoritmo do Instagram reconheça aquilo como bom e ajude ainda mais colocando o teu post na aba pesquisar. Então, normalmente quem viraliza está buscando colocar o post na aba pesquisar. Eu não. Eu estou buscando colocar o post nos stories das pessoas que me seguem e nos stories das pessoas que seguem elas e assim por diante. Porque é essa bola de neve de stories que faz com que o algoritmo reconheça que aquele post é altamente desejado. Então vamos fazer um resumo. Você vai colocar um elemento inicial, que é um problema que a pessoa tem, contextualizando como história. Você vai dar uma lista ou um passo a passo e você vai pedir para ela compartilhar nos stories. O assunto sobre o qual você tem que falar tem que ser alguma coisa que está dentro daquilo que você quer vender. Se você viralizar com um assunto fora daquilo que você quer vender, você vai ter problemas. Você não vai conseguir o público certo. Então, você sempre quer estar dentro daquilo que você vende. Mas você quer dar um passo a passo bem superficial. Muito simples de executar, muito fácil de entender e bem concreto. A pessoa precisa ler aquele passo a passo e ter uma sensação de que ela já pode fazer algo com aquilo. Isso sempre foi o parâmetro do meu perfil. O meu post tem que ser imediatamente útil para quem está lendo. Se ele for imediatamente útil para quem está lendo, essa pessoa vai compartilhar e vai criar uma percepção de autoridade em relação a mim cada vez maior conforme ela for vendo os meus posts, porque ela vê que o que eu ensino é possível de executar imediatamente. O que eu recomendo para você, então, como matéria de execução? Primeiro ponto, tente viralizar carrosséis. Segundo, siga essa fórmula que eu te expliquei aqui e, se você puder, siga ela com profundidade, conforme eu ensino no meu curso de carrosséis, que está na descrição desse vídeo, porque
Ele é muito barato e eu ensino exatamente a fórmula. Eu já tenho vários cases de alunos que cresceram muito só fazendo aqueles carrosséis. Então, você precisa fazer em carrossel porque o público tende a ser melhor. Fique dentro da tua área de interesse, fale superficial, dê uma resposta, um passo a passo concreto para a pessoa executar. Isso é o que você precisa fazer e você precisa criar todo dia. Todo dia você tem que fazer um post novo. Por quê? Você precisa ir treinando a tua habilidade. Você não vai viralizar o teu primeiro post. Eu viralizei, sei lá, o meu carrossel de número 500, 600. Então eu demorei centenas de carrosséis para viralizar. Foram milhares de posts para eu conseguir uma primeira viralização. Por quê? Eu precisei aprender ao longo do caminho como fazer. Então você vai ter que aprender. Treine fazendo muito. Faça um post novo todo dia e logo você vai pegar a manha, entender a sacada que você precisa para fazer com que aquela mensagem viralize. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você quiser saber mais sobre carrosséis que viralizam, link na descrição. Um grande abraço. A gente se vê no próximo. Até mais.